Boa tarde. Em nome do Reitor, está aberta a sessão solene comemorativa do 35º aniversário da Universidade de Trás-os-Montes, Alto Douro. Vai usar da palavra o Reitor, Professor Dr. Fontainhas Fernandes. Cumprimento todos os convidados hoje aqui neste novo formato, nesta aula magna, mas desde logo permitam-me uma palavra especial para o nosso Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, estimado professor Manuel Leitor, e o Presidente da Comissão de Coordenação Regional do Norte, professor António Cunha. Saúdo o Presidente da Câmara de Vila Real e, na sua pessoa, todos os vilarrealenses que esta noite iremos distinguir e homenagear com um concerto de braços abertos com a cidade. Cumprimento o Presidente do Conselho Geral, que nos está a acompanhar à distância, e na sua pessoa todos os ilustres membros desta Academia, hoje aqui com menor representação, mas à distância estou certo que nos estão a acompanhar. E permitam-me uma palavra muito amiga para a primeira mulher Presidente da Associação Académica, a Maria Ferreira, que hoje de manhã deixou aqui bem expressas algumas preocupações com os estudantes e que temos uma nova geração à frente destes destinos com os quais muito me orgulho e nela cumprimento todos aqueles na sua pessoa que representam o futuro e a esperança deste nosso país. Sou todos os convidados que este ano nos assistem num formato à distância, fruto dos tempos que vivemos. E permitam-me ainda uma palavra muito especial para todo aqui um grupo de pessoas que representam o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, com quem temos vindo nesta primeira linha da frente do Covid a combater um problema que é um problema nacional, é um problema global e acho que a UTAD e a Centro Hospitalar cada vez se encontram mais unidos. Queria deixar aqui uma palavra muito especial a todos os homenageados durante este dia, hoje, durante a manhã, alguns, mas uma palavra de grande significado para aquele que é um dos grandes ativos desta instituição, os antigos estudantes. Aqui representados pelo Presidente da Associação dos Antigos Alunos, estimado Rubén Fonseca, e que ao longo do tempo têm feito da UTAD uma escola de campeões, e esta foi a forma tão simples e tão simpática batizada pelo nosso anterior Presidente do Conselho Geral, a quem eu saúdo, o Dr. Silva Peneda, e que me permita uma palavra amiga e de grande gratidão por tudo que desempenhou, principalmente as pontes que estabeleceu nesta instituição. Escolhemos este dia para inaugurar uma das principais vias estruturantes após esta sessão, uma intervenção que está a ser desenvolvida em cooperação com a autarquia, a requalificação e capacitação do campus, mas em que o principal eixo estruturante se vai denominar Galeria Alumni, uma galeria de biodiversidade que é a marca desta universidade, homenagem a sempre todos aqueles que nos acompanharam nesta trajetória, os antigos estudantes. Mas sou também todos aqueles a quem a UTAD prestou homenagem ao longo dos tempos e estou-me a referir concretamente no caso dos ilustres doutores honoris causa, aqui muito bem representado simbolicamente por um dos elementos e uma das personalidades a quem nós distinguimos, o professor Valente Oliveira. Muito obrigado pelo significado da sua presença. Minhas senhoras e meus senhores, o Dia da Universidade é uma data simbólica de homenagem a todos aqueles que contribuíram para o legado de sucesso que tanto nos orgulha ao longo de 35 anos como universidade e quase meio século desde a criação do então Instituto Politécnico de Vila Real. Este ano fazemos de uma forma diferente do habitual, um sinal dos tempos adversos que sopram, um sinal dos tempos únicos que estamos a viver enquanto comunidade académica, enquanto povo. Manter a intenção de celebrar o Dia da Universidade. Este dia de aniversário em formato digital é uma forma de vincar a resistência e a resiliência de uma instituição, bem como a sua capacidade de reinvenção, mas também a vontade de manter o rumo, apesar das dificuldades com as quais nos temos vindo a defrontar. Hoje é o dia de homenagear aqueles que, ao longo do ano, de forma solidária, que têm assegurado o funcionamento da instituição, garantindo que os estudantes possam prosseguir a sua formação, a sua atividade de investigação, mas também no apoio às populações locais e às entidades do Sistema Nacional de Saúde, com o qual mantemos uma relação muito afetiva. Neste dia de aniversário, naquela que será a minha última intervenção pública como reitor, mais do que um momento para refletir sobre o futuro da instituição, o posicionamento, é dia de agradecer. E inspiro-me em Sampaio da Nova, que
esteve aqui presente no primeiro dia, no primeiro ano letivo desta universidade, que a partir do Tratado de Gratidão de São Tomás de Aquino chama a atenção para a implicação do obrigado em português, significando um nível mais profundo de gratidão. Quero dizer a esta Academia, a esta cidade, Sr. Presidente, a esta região, muito obrigado, obrigado a todos. Foram 8 anos de serviço público, pessoal e todos aqueles que hoje aqui me acompanham. A equipa reitoral, as presidentes e os presidentes de escola, os alunos que sempre me acompanharam nesta caminhada. Foram 8 anos de serviço público, sempre acompanhados de bom amor, sempre com um sorriso nos lábios, Sra. Professora Ana Maria Nazaré Pereira, e que colaboraram diariamente com mais ou menos visibilidade. Aqueles que cuidam do ensino, aqueles que cuidam da investigação, os que cuidam dos processos administrativos, os que cuidam dos espaços exteriores, também liderados até agora pelo professor Amadeu Borges, e a todos aqueles que, repito, o meu obrigado por estarem ao meu lado. Mas agradeço também aos cidadãos desta cidade, de Vila Real. Aqui cresci, e todos aqueles que diariamente constroem uma região que nos acolhe e que inequivocamente, ao TAD, tem ajudado a afirmar no plano nacional e mesmo, em alguns aspectos, a nível internacional. Aproveito esta ocasião para deixar aqui algumas notas sobre aquilo que o último convidado em regime presencial nos deixou, daquilo que serão os desafios das universidades para o século XXI, Sr. Ministro. Nós temos que nos reinventar, e há uma necessidade de transformação do conhecimento, transformação das instituições, mas essencialmente da sociedade e dos cidadãos. Indubitavelmente, neste tipo de pandemia, a própria mudança é a única certeza que todos temos aqui. E comecemos pela transformação do conhecimento. Hoje, notada, a produção do conhecimento é um processo mais fluido, mais dinâmico e mais articulado com a economia, principalmente com a economia do território, com maior compromisso com a sociedade, com maior envolvimento nacional e internacional, mas, essencialmente, tendo como luz e perspectiva esta região que nos acolheu. Disto são exemplos como a plataforma da inovação da vinha e do vinho, que recentemente se transformou num dos laboratórios colaborativos mais importantes para a região. Estou-me a referir no laboratório colaborativo da vinha e do vinho, a recente aprovação de 2 laboratórios associados que vão ter um forte compromisso com a região, e mais recente com o atual Presidente da CCDR, aqui a quem saúdo pela aprovação no roteiro científico de 2 projetos que ele poderá anunciar, nomeadamente uma parceria internacional com o Instituto Fraunhofer no âmbito da agricultura de precisão, e que são projetos que estão articulados com aquilo que todos nós desejamos neste país, a articulação com a especialização inteligente. Em segundo lugar, a transformação da instituição. Hoje, a UTAD é uma instituição que, graças a 2 pessoas que sempre me acompanharam, à Elsa Justino e ao Paulo Ferraz, a quem eu peço aqui a minha homenagem, presto a minha homenagem, que opera de forma mais nivelada, onde o conhecimento circula abertamente e a comunicação é dinâmica, multidisciplinar e aberta ao mundo, evitando que o conhecimento fique enclausurado dentro dos muros de uma instituição. E por isso eu inspiro-me nas palavras do atual Presidente da República, que diz que a universidade é grande se abrir ao mundo, a universidade é pequena se fechar em si mesmo. Este foi o percurso que nós combatemos. O recente modelo orgânico da Universidade é um bom exemplo de como, ao longo de 8 anos, a Universidade está a mudar o seu modo de funcionamento, cada vez num plano horizontal, combatendo a expansão da burocracia, dos procedimentos e dos formulários que nós todos combatemos, incluindo o atual Presidente da CCDR, e menos hierarquizada, e desta forma os estudantes ficam mais próximos daquilo que é a importância para eles, que é o epicentro da Universidade, e que a Presidente da Associação Académica hoje aqui deixou muito bem vincado no seu discurso. O recente relatório da Associação das Universidades Europeias, intitulado As Universidades Sem Paredes, revela uma visão que partilho inteiramente e permitam-me que passe a citar. Quando olhamos para o futuro, vislumbramos universidades sem muros. Universidades abertas e empenhadas com a sociedade, mantendo os seus valores fundamentais. As universidades europeias deverão ser responsáveis, autónomas e livres, com diferentes perfis institucionais, é certo, mas unidas nas suas missões de aprendizagem e de ensino, de investigação e de inovação, mas também de cultura ao serviço da sociedade. Daí, hoje, homenagearmos esta cidade com um grande evento cultural.
O terceiro pilar prende-se com a transformação dos cidadãos. Gostaria de lembrar que nos últimos anos a Universidade tem vindo a contribuir para uma cidadania ativa, participativa e, ao mesmo tempo, responsável, colocando como elemento orientador do seu plano estratégico o lema uma universidade mais coesa, mais colaborativa, mais conectada e mais competitiva, que o colega Artur Cristóvão também articulou com todos aqueles que passaram na equipa reitoral e nas escolas, a quem eu estou muito grato. Mais coesa porque envolve, capacita e valoriza as pessoas, comprometendo a comunidade académica com a construção de um futuro certamente mais sustentável. Mais colaborativa, porque fomenta práticas organizativas flexíveis e de maior equidade. Mais conectada, porque se mantém no plano interno um envolvimento motivador das pessoas nas decisões e externamente aprofundando a cultura de trabalho em rede e parceria do local ao global. Mas também mais competitiva, porque interliga de forma sistémica atividades diferenciadas de ensino, de investigação e de valorização do conhecimento, reforçando a ligação com diferentes agentes locais, nacionais e internacionais. Estes são princípios que pretendem reforçar a ideia de que as universidades devem ser lugares de pensamento, de inovação, de conhecimento, sempre em diálogo permanente com a sociedade, as empresas e as organizações, aquilo que nós chamamos, na nossa nova linguagem, de ecossistemas regionais de inovação. Sabemos que as universidades são espaços de desafios contínuos. Concordaremos que neste tempo de revolução digital, neste momento de aceleração e de transformação que vivemos e que certamente mudará a educação, esta será tão mais eficaz quando se distinguir da mera transmissão de conteúdos, algo que a máquina por si só poderá no futuro executar. Como referiu também nesta aula magna Alfonso Cornella, quando se perspectiva um mundo em que o ser humano coexiste com máquinas inteligentes, é vital uma nova educação, como a Maria Ferreira disse hoje de manhã. Uma educação radicalmente humana num mundo feito por máquinas. Indubitavelmente, no futuro, teremos de ser bons naquilo que as máquinas não fazem, nas humanidades, nas artes e na cultura. Teremos de investir naquilo que nos melhora enquanto seres humanos e que não, nem nunca nos substitua. Mas também uma educação que ocorra num ambiente físico estimulante para o ensino e aprendizagem, para a criatividade, para o pensamento crítico, para a própria investigação. E permitam-me citar alguém que me surgiu nos últimos dias, David Hoare, um investigador que, na área ambiental e da educação, que no futuro, diz ele, as universidades serão avaliadas não apenas pelos números que traduzem o modo como contribuíram para o avanço na sociedade, no conhecimento, mas sobretudo pelo modo como os seus diplomados e os seus futuros diplomados venham a contribuir para modos de vida mais sustentáveis. E por isso, ensinar não pode resumir-se a dar aulas dentro de uma sala de aulas. Não, o contexto natural e arquitetónico de uma instituição e a parte envolvente deve ter sido sempre em conta. Isto foi o caminho que nós fizemos. O local onde decorre o processo de ensino e aprendizagem e onde tem lugar a investigação e inovação deve ser pensado como um espaço que estimula o conhecimento, mas também um local onde a imaginação e a criatividade ganhem mais espaço, traduzindo-se em melhor educação, essa que terá de ser feita cada vez com mais urgência, com a casa comum que é nossa, no pensamento. Neste desafio global de atingir a neutralidade carbónica, que a Europa e outros países vêm aderindo para as próximas 2 a 3 décadas, as universidades deverão ser obrigatoriamente o exemplo. Este tem sido o caminho que a UTAD tem trilhado nos últimos anos, certificando o seu ecocampus e reforçando a ligação à Agenda 2030 e aos 17 Objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável, mostrando assim que pretende ser um local com vida, promovendo a socialização e estilos de vida saudáveis, mostrando que num tempo de máquinas a universidade não pode deixar de apontar caminhos eminentemente humanos. Há pouco tempo de voltar a ser professor, porque um académico será professor toda a vida, reitero a minha profunda convicção que o futuro estará na educação, como tem vindo a dizer repetidamente o nosso Ministro da Ciência. Não esqueço, contudo, que a dimensão dos desafios com que nos defrontamos exige maior ambição na educação e, por isso, reitero também a minha convicção partilhada na visão de Miguel Unamuno: quem não sente ânsia de ser mais, não chegará a ser nada. Por esse
Por ser este o momento em que pela última vez vos falo na qualidade de reitor desta instituição e porque sou um ser humano, partilho convosco também o meu apreço por outro pensador do nosso tempo e da nossa sociedade, Byung-Chul Han, que me tem auxiliado ao longo dos tempos livres a tomar consciência dos caminhos que temos vindo a percorrer. Analisando o que considera ser o tempo, este filósofo defende que é antagónica a relação entre a duração temporal e o tempo do consumo do imediato, imediatista, em que a vida mergulhada grande parte da população contemporânea. Lembrando Walter Benjamin, este filósofo que nos ensinou ser a recordação e a origem de onde tudo brota, toda a força da existência interiorizada, afirma este pensador do nosso tempo sul-coreano. A beleza de uma coisa só se revela mais tarde. É um permanecer aceso em silêncio, que acontece como reencontro e reconhecimento, uma experiência feliz de duração. Assim foi a minha relação com esta universidade, com todos vós, neste meu tempo humano em que procurei servir-vos e servir o bem comum, sempre bem acompanhado. Uma experiência feliz, diria, de duração. Termino como iniciei, a todas e a todos, expressando o meu profundo reconhecimento. Muito obrigado. Parabéns ao TAD. Prosseguimos a cerimónia com a entrega do Prémio de Responsabilidade Social ao Centro de Testagem Covid-19 da UTAD. Este centro trabalha em coordenação com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e a ARS Norte. Este prémio visa o reconhecimento da UTAD pelo trabalho desenvolvido em prol da comunidade durante o período da pandemia. O prémio será entregue pelo reitor. Chama-se ao palco as responsáveis do Centro de Testagem, professoras Raquel Chaves, Paula Lopes e Filomena Adega. Permitam-me interromper o protocolo, porque isto foi o desafio do nosso Ministro, eu ficava muito sensibilizado se fosse o nosso Ministro pudesse entregar, conseguiu replicar isto e criar uma rede de ciência a nível nacional. Obrigado, Sr. Ministro. Segue-se a entrega do Prémio Investigador 2020 da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Considerando as publicações em revistas científicas, o número de patentes, o financiamento obtido em projetos de investigação, a orientação de doutoramentos, bem como outros critérios relevantes da atividade científica, o júri deliberou selecionar o professor Fernando Nunes, do Centro de Química de Vila Real, como o vencedor do Prémio Investigador 2020 da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Sou investigador do Centro de Química de Vila Real. É com grande orgulho que recebo este prémio, que é certamente um estímulo para continuar a desenvolver a atividade de investigação de qualidade
e desenvolver projetos de investigação com o tecido industrial da região, que é uma das grandes atividades envolvidas no Laboratório de Química Alimentar e de Vinho do Centro de Química de Vila Real da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Para entregar o prémio, chamamos ao palco o Sr. Vice-Reitor, Professor Emílio Gomes. A oração de sapiência, intitulada Norte 2030, o desafio da criação de valor, será proferida pelo Presidente da CCDR Norte, Professor António Cunha. Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, caríssimo Professor Manuel Heitor, Senhor Reitor da Universidade de Trás-os-Montes, estimado Professor Fontinhas Fernandes, Senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade, Senhor Presidente da Câmara, estimado Rui Santos, minhas senhoras e meus senhores. É um prazer aqui estar neste momento que se celebram 35 anos de universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e quase 50 anos de ensino superior nesta região, em Vila Real e em terras do Douro e de Trás-os-Montes. Gostaria de começar por cumprimentar toda a comunidade académica, docentes, investigadores, trabalhadores, não docentes e não investigadores, certamente também os estudantes a quem, neste dia de aniversário, endereço um cumprimento muito especial. Gostaria de cumprimentar também, e nestas funções que estou, os dois ex-presidentes da Comissão de Coordenação Regional do Norte aqui presentes, os professores Luís Valente Oliveira e o Dr. José Silva Peneda. E gostaria, sobretudo, de dar uma saudação muito, muito especial ao reitor que está prestes a cessar funções. Como sabem, mais do que tudo, fui um colega de ofício deste reitor, tivemos muito tempo juntos nesta função, portanto, um caminho que tive muito prazer e um grande privilégio de percorrer com o reitor Fontinhas Fernandes. Tive a oportunidade de verificar o desenvolvimento que a Universidade teve durante este período, sobretudo o modo como o reitor Fontinhas Fernandes foi capaz de mobilizar a Universidade em torno de um projeto agregador e encontrar um momento muito especial de desenvolvimento para esta instituição, que é muito, muito importante para toda esta região, para esta sub-região, para o Norte e certamente para Portugal. É por isso, com prazer redobrado, que aceitei o convite do reitor para aqui estar nesta sessão e tentar falar sobre o futuro e tentar falar sobre a região Norte. Certamente será uma oração de sapiência bastante diferente do costume, mas vou tentar partilhar convosco algumas ideias daquilo que queremos para o futuro desta região. E, de facto, o principal desafio da região Norte é o desafio da criação de valor. O Norte tem vários indicadores muito interessantes, o Norte tem várias instituições muito relevantes em vários domínios,
mas o Norte tem um problema estrutural a este nível. E é sobre isso que vamos falar, e é sobre isso que gostava de falar convosco. Falo-vos num momento muito particular, num enquadramento especial, um enquadramento em que há um reforço do posicionamento e das competências das estruturas de gestão regional, das regiões NUT 2, desde logo com o processo de eleição dos presidentes e um dos seus vice-presidentes, mas também com um reforço de competências através da integração de alguns serviços desconcentrados, mas também de outros desenvolvimentos, nomeadamente com a recente inclusão dos presidentes das CCRs no Conselho de Coordenação Territorial. E, portanto, é um momento de afirmação de uma vontade de descentralizar e de uma vontade de trazer mais competências para as regiões. Estamos, por outro lado, num momento de planear o futuro. Estamos a encerrar um período de programação europeu e a programar o próximo, o ciclo 21-27, que deverá, esperemos que certamente entre em funcionamento ainda durante este ano, e nesse contexto as estratégias das regiões, e de acordo com um diploma de novembro do passado, uma resolução do Conselho de Ministros, relevam para essa estratégia, portanto são um dos documentos estruturantes dessa estratégia, e nesse contexto a futura estratégia Norte 2030, portanto é algo importante e relevante para a região. É algo importante para a região, para além do futuro PO regional do Norte, porque também temos algo de novo neste contexto. Estamos necessariamente numa estratégia, num tempo com um enquadramento multifundos, e certamente o Norte 2020, o Norte 2030 será um instrumento muito importante, mas não será o único instrumento de política pública para a região. Estão conhecidos e são anunciados outros instrumentos, mas mais do que isso, o que é preciso é uma vontade da região e de ter uma estratégia para o seu futuro, seja ele feito a partir dos instrumentos europeus e nacionais, seja ele feito através da nossa proatividade e, nomeadamente, da capacidade de atração de investimento. Como vos dizia, a região tem indicadores de algum modo paradoxais, tendo por referência o seu peso em população e, portanto, o Norte é 35% da população portuguesa, pois o Norte é mais do que isso em termos de indústria, em termos de exportações, é mais de 35% e, portanto, tem um peso maior do que aquilo que a sua população poderia fazer entender, mas o Norte é menos do que isso em rendimento e em riqueza. Nomeadamente, por exemplo, o indicador dos beneficiários do rendimento social de inserção a Norte é maior do que seria a sua percentagem populacional. Portanto, o Norte tem níveis de rendimento que não correspondem àquilo que seria a sua expressão. Tem uma estrutura de inovação interessante, portanto, inovador forte menos no contexto europeu, que é algo muito relevante, mas também é a única região nacional onde todas as sub-regiões têm um rendimento, portanto, um PIB per capita inferior a 75% da média europeia. Isto não acontece em mais nenhuma região do país, do continente ou das regiões autónomas. Aquilo que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, foi uma convergência do Norte com Portugal e com a União Europeia. Portanto, o Norte cresceu e convergiu. Foi um crescimento que não foi uniforme, que não foi heterogéneo em toda a região. As regiões mais inovadoras e com maior população, nomeadamente a área metropolitana do Porto, o Cava e o Ave, cresceram bastante mais. O Alto Tâmega, por exemplo, teve um crescimento marginal e quase nulo de 0,1%. Por outro lado, o Norte é uma região, e devido à sua força exportadora, é uma região superavitária em termos da sua balança comercial.
contribuindo com 5 mil milhões de euros por ano para atenuar o saldo negativo que o país tem neste domínio. Apesar disso, o Norte também não é capaz de reter esta riqueza na região, e a maior parte dela é drenada para regiões onde, nomeadamente para a Grande Lisboa, onde a oferta de serviços, e nomeadamente de serviços financeiros, é mais forte do que aqui. O Norte, em toda a sua diversidade demográfica, orográfica, social, no Norte é possível distinguir três economias, três tipologias económicas principais. Uma economia razoavelmente diversificada entre setores, baseada sobretudo no secundário e no terciário, na indústria e nos serviços, mas também com algum primário, e que é a economia das regiões mais desenvolvidas, a área metropolitana do Porto, Cava do Iave, que por ser uma economia diversificada é aquela que é mais resiliente e que resiste melhor a crises. Tem três sub-regiões muito centradas no primário, muito centradas na agricultura, no agroflorestal, onde o emprego vem sobretudo destes setores e também da administração pública. Certamente que existe um desenvolvimento muito importante aqui em Vila Real, com a Continental Antena, ou existe uma fábrica importante em Bragança, a Faurécia, mas são singularidades face a um tecido, são singularidades, e seria muito bom que conseguíssemos repetir esses exemplos, mas são singularidades face a um tecido que é essencialmente de base primária. E temos duas sub-regiões quase exclusivamente baseadas na indústria, o Ave, o Tâmega e Sousa, e sobretudo na indústria transformadora. Também no diagnóstico que está disponível na nossa Estratégia 2030 e que pode ser portanto, obtida no site da CCDR Norte, vemos que este crescimento por alguma razão, falta-me aqui um slide, mas está bem, ok, qualquer coisa, não tem mal. Este crescimento ficou sobretudo a dever-se ao mercado externo, à exportação. A exportação foi o grande driver, foi o grande motor alavanca deste processo, industrialização e inovação, e sendo que o Norte foi competitivo em atração de investimento industrial e localização industrial, sobretudo pelo seu potencial inovador e pela flexibilidade da sua mão de obra e pela flexibilidade das suas estruturas, incluindo os poderes autárquicos. Algo que também é notório é que um dos argumentos que foi muito usado como desculpa para alguma da nossa menor competitividade a nível nos mercados europeus, a distância ao centro da Europa, é hoje demonstrável economicamente que esse fator foi perdendo força e que hoje é praticamente pouco relevante neste processo. Este é em menos de 5 minutos, um diagnóstico do Norte muito sucinto e certamente redutor, mas achei importante para trocar convosco estas ideias-chave. E a ideia-chave que resulta daqui é que o Norte tem um problema estrutural, e o seu problema estrutural é um problema de rendimento. A produtividade do trabalho, aquilo que é gerado por trabalhador por ano, é inferior à média nacional, que tem um valor, em 2017, estes valores subiram ligeiramente, com certeza, mas hoje estarão na ordem de 5% acima disto. Estamos a falar, portanto, de um valor que é cerca de 10% em média menos que
portanto, que o rendimento nacional, falamos de uma diferença entre 32 milhões, entre 32 mil euros por ano e 30 mil euros por ano, mas é especialmente baixa e especialmente diferente em certos setores, nomeadamente no último daquele gráfico, na área da agricultura e da floresta. Para esta região, para as regiões do interior que vivem da agricultura e da floresta, aqueles valores, eu diria, eu quase atrever-me a dizer, são escandalosamente baixos. Uma produtividade do trabalho da ordem dos 5 mil euros por ano, percebendo que o salário que se pode pagar a partir de uma produção de rendimento desse é 60% disto, portanto é 3 mil euros por ano. Vemos que há aqui qualquer coisa que não está bem e que o rendimento do setor primário é extremamente baixo. E é certamente um dos problemas estruturais que temos. Quando fazemos algumas comparações e usando dados da União Europeia, dados do Eurostat, o norte, portanto, é o vermelho, Portugal é o verde e a média da União Europeia é o azul. O norte é sempre menos, em todos os indicadores, o norte e Portugal estão dentro do polígono da União Europeia, mas estão especialmente dentro, ali na questão macroeconómica, mas onde, portanto... Deixa-me ver se consigo apontar isto aqui. Portanto, aqui na região macroeconómica, onde Portugal e o Norte estão na mesma, mas estão especialmente dentro também na questão da educação, do ensino superior e aqui na eficiência. A questão da educação e do ensino superior é estrutural, a média da nossa população é baixa. Por outro lado, num indicador de progresso social, o Norte e Portugal comparam menos mal com a União Europeia, mas mais uma vez com dois pontos de diferença principal, o conhecimento e a educação avançada, e algo muito importante aqui também para a região, a questão do acesso às tecnologias de informação e, nomeadamente, às redes de comunicação. Mas se isto são problemas estruturais e preocupantes, temos esperança, temos uma grande esperança. Porque, por exemplo, no ensino superior, a taxa de abandono do ensino superior desceu de uma maneira excepcional nos últimos 10 anos e, neste momento, o Norte tem valores idênticos, ligeiramente melhores que o indicador nacional e comparados ou em cima do valor da União Europeia. Portanto, o sinal de esperança que vem daqui é muito grande e que aquela realidade negativa que nos mostrava há pouco pode mudar. Certamente isto vai precisar de 10 a 15 anos a ter impacto significativo. Também a taxa de escolaridade no ensino superior, em que Portugal persegue a meta dos 40% no escalão etário dos 30 aos 34 anos, o Norte cresceu mais que o resto do país e, portanto, o declive daquela curva nos últimos 10 anos, a nossa taxa de aproximação da Europa foi maior. Portanto, isto são alguns fatores de esperança no futuro e, sobretudo, de ultrapassarmos esse problema estrutural ligado à educação. Também a esperança, a capacidade exportadora da indústria e, sobretudo, a capacidade exportadora que cresceu em domínios de tecnologia mais elevada, nomeadamente com uma duplicação aqui, embora seja pouco, na alta tecnologia, mas, portanto, com um crescimento nas áreas mais interessantes. E o Norte é exportador. Quando nós comparamos com os valores do mercado mundial de exportação, o Norte é o amarelo, portanto, o mundo é o rosa. Aquilo onde nós temos valores superiores à média mundial ou comparativamente comparáveis é sempre em tudo que tem a ver com a indústria transformadora. Portanto, o Norte é uma região de indústria transformadora e esse é o seu perfil económico. Também, já dissemos, o Norte evoluiu positivamente na inovação,
o Norte, o Centro, Lisboa e Vale do Tejo são hoje regiões classificadas como inovadores fortes. São as únicas 3 da Península Ibérica, portanto, que está ali amarela ou laranja e tem 3 regiões verdes e, portanto, o Norte fez uma evolução muito significativa neste domínio. É uma evolução muito positiva de todo o país, mas com também grande importância para o Norte e para a sua competitividade. Dito isto, uma estratégia para o futuro tem que continuar a assentar na inovação, na sua capacidade para criar valor e para fazer a diferença, porque o Norte tem que se diferenciar pelos produtos que faz, e nomeadamente pela complexidade dos produtos que faz. É reconhecido que a diferenciação faz-se e a evolução, a subida na cadeia de valor faz-se por uma evolução para produtos de maior complexidade, onde certamente os níveis de valor acrescentado são maiores. Para isso, consideramos absolutamente essencial consolidarmos o nosso sistema regional de inovação e torná-lo mais autónomo e torná-lo capaz de responder em tempo útil às necessidades do tecido produtivo, que para quem é fundamental que o sistema funcione bem, nomeadamente para promover a articulação entre essas empresas e as instituições de toda a malha do sistema científico-tecnológico. Tivemos, durante os últimos dias, reuniões com vários atores económicos e políticos do Norte. Um exemplo que recordo e que teve oportunidade até já sair nos mídias, o responsável da Continental Antena aqui em Guimarães, em Vila Real, queixava-se amargamente de ter demorado mais de 1 ano e meio a aprovação de um projeto, que é um grande projeto, vai ser um grande projeto para a região, com cerca de 10 milhões de euros de investimento em ID, algo sem precedente aqui no interior, e que projeto que praticamente teve em risco devido ao tempo que demorou a ser aprovado e ao tempo que demorou a ser avaliado. Temos que dar um salto significativo nesse domínio, temos que ter um sistema que tenha mais capacidade de decisão na região, que a capacidade de decisão esteja mais próxima das empresas, saiba reconhecer e saber aquilo que está em causa e, portanto, não podemos mais certamente pactuar com aquilo que tem sido uma realidade em alguns pontos, muito negativa, sobretudo para grandes projetos e projetos estruturantes. Por isso, fizemos também uma revisão, um ajustamento dos domínios de especialização inteligente da nossa estratégia de especialização e estamos apostados em que o próximo PO regional tenha uma componente financeira ligada à inovação significativa para podermos trabalhar neste domínio. Mas a inovação que consideramos absolutamente essencial para o desenvolvimento regional precisa ela própria também de ser mais abrangente na região. A exemplo do que se passa com outras realidades regionais, a inovação também está muito concentrada em alguns pontos, nomeadamente na área metropolitana do Porto e no eixo Braga-Guimarães, onde está grande parte do esforço e da capacidade neste domínio. Neste mapa onde estão representados, quer sejam instituições de ensino superior, quer centros de investigação, quer laboratórios colaborativos, quer centros tecnológicos. Portanto, vemos quão desequilibrado o nosso sistema regional de inovação é e o desenvolvimento mesmo também das zonas de mais baixa densidade demográfica, precisa de um reforço da capacidade de inovação, o que provavelmente, em muitos casos, terá que ser feito à custa das instituições onde existe massa crítica, com certeza que sim, mas temos que tornar as estruturas de inovação algo regionalmente abrangente e algo que esteja totalmente conectado com o desenvolvimento do território. Como disse, nós fizemos uma atualização
dos domínios de especialização inteligente, mas relativamente aos domínios anteriores as diferenças são pontuais, mas certamente um reforço muito na criatividade, uma aposta na criatividade e uma aposta na relação entre o território e o desenvolvimento são das marcas mais diferenciadas. Certamente que as apostas no digital e no ambiente estão subjacentes a tudo isto. Certamente que o Norte está apostado no desenvolvimento científico nacional e num sistema científico que tem que ser nacional, e acreditamos que tem e deve ser nacional, mas em cima desse sistema científico devemos montar uma malha de inovação, uma malha para criar e para fazer e para, sobretudo, em resultado disso, criar valor, que deve estar mais regionalizada e mais perto do local onde está a produção dessa riqueza e onde ela deve ser produzida, e porque é também desse modo que nós atraímos e somos capazes de reter população em todo o espaço, portanto, da região. É por isso que a Estratégia Norte 2030 tem uma forte conexão à gestão territorial. Isto resulta também do contexto e do facto de, recentemente, em 2019, Portugal ter aprovado o seu PNPOT, o seu Programa de Políticas de Políticas de Desenvolvimento Territorial, e as regiões estão agora empenhadas em criar os seus PROTs regionais, mas é um processo que vai demorar certamente mais de um ano, devido à complexidade e à articulação de atores que exige, e por isso a Estratégia 2030 já está decantada nela o esqueleto daquilo que será esse sistema de gestão territorial e, portanto, é assumido nesta estratégia e, por isso, é assumido como parte do nosso processo negocial do próximo quadro 21-27. Temos um Norte que é extremamente diversificado, havendo duas realidades que são mais, portanto, distinsáveis, o sistema urbano policêntrico e os espaços urbanos-rurais, mas é uma malha contínua que não tem fronteiras e, portanto, fronteiras claras. Mas, nesse contexto, depois, no quadro do sistema urbano policêntrico regional, pois as grandes preocupações com a gestão integrada das infraestruturas ligadas à mobilidade e transportes, e que devem ser feitas, sobretudo, a uma escala subregional, por articulações entre as entidades intermunicipais, sejam a área metropolitana do Porto ou as CIMs, a questão da educação e da saúde e da sua configuração à escala regional, a questão da cultura, que cada vez mais deve ser considerada como um dos serviços de interesse geral, assim como temos educação, como temos saúde, também temos que ter cultura e não considerar cultura como algo supérfluo. Alguém que vive no interior tem que ter acesso também a esta dimensão, quer em termos de fruição a título pessoal, quer em termos de cultura como criação dos contextos para a criatividade, que é essencial para a nossa ambição inovadora, e certamente as questões dos equipamentos pessoais, que, sobretudo em áreas onde a população seja mais envelhecida, ganham especial relevância. Temos, portanto, também a gestão ativa dos territórios rurais e de baixa densidade, onde essa gestão tem que ser feita de modo articulado com a gestão agroflorestal e, portanto, agrário-florestal. Tenho dificuldade em antever que seja possível mudar o atual padrão de coisas e os níveis de rendimento que temos nas regiões mais do interior, se não houver, de facto, mobilização de apoios da política agrícola para a região norte e para estas regiões, algo que não tem existido no passado. Os fundos da PAC estão muito concentrados noutras regiões do país, não estão aqui, e isso é algo que
é socialmente injusto, é desequilibrado em termos nacionais e que importa corrigir. Por isso, essa é uma das nossas apostas neste momento muito importantes. Primeiro, ter uma dimensão agrária no Norte 2030, vamos ver se o vamos conseguir, e também sermos capazes de mobilizar para resolver esta equação do rendimento a norte agrário, fundos da PAC. Certamente que a parte agrária e a parte do turismo estão muito interligadas. Nós não vamos ter turismo no interior se não tivermos agricultura, porque se os espaços naturais, agrários, não estiverem bem conservados, pois certamente algumas das apostas do turismo não serão sustentáveis, não serão fáceis de conseguir, mas há uma necessidade, portanto, de uma abordagem integrada entre estas três dimensões que eu chamo da equação de rendimento, o rendimento agrário propriamente dito, o rendimento do turismo e o rendimento complementar que pode vir da política agrícola comum. Por isso, fixar e atrair pessoas no interior requer uma melhoria do rendimento da atividade agroflorestal e, por isso, achamos que requer mobilização de verbas da política agrícola comum e, nomeadamente, a sua aplicação em Portugal do FEADER. É neste contexto que temos uma visão para o Norte, uma visão que é baseada na sua afirmação internacional, portanto, que é o seu modelo de desenvolvimento baseado na exportação, mas que, como não pode deixar de ser, é uma visão baseada na melhoria do bem-estar da população que temos e daquela que queremos atrair. Para isso temos que ser sustentáveis, diferenciados e temos que apostar na coesão e devemos fazê-lo por uma sincronização, por uma articulação entre os fatores que aqui fui expondo anteriormente, a gestão do território, a solidariedade, a aposta no conhecimento e a competitividade da economia. Por isso, esquematicamente, a nossa estratégia tem 5 eixos, um eixo ligado à intensificação tecnológica, e que certamente é um eixo sobretudo para a atividade industrial e dos serviços, um eixo ligado à valorização dos ativos do território, que é sobretudo ligado para as áreas, portanto, onde a dimensão agrária ou florestal tem mais expressão, um objetivo geral de aumento da nossa competitividade e de reforço do nosso potencial exportador, a questão da sustentabilidade do território e a questão da empregabilidade. Estes eixos são atravessados por 3 objetivos gerais: o acréscimo da qualificação da população, percebemos que é aí que está um dos nossos problemas, a equidade do acesso a serviços para diferentes tipologias de população, para diferentes locais, nomeadamente serviços da administração pública, serviços de saúde, eles têm que estar acessíveis em toda a região e precisamos ter um governo eficiente desta política e da nossa região. Temos que ter modelos de governação, nomeadamente dos próximos programas operacionais mais eficientes. Tudo isto é absolutamente enquadrado pelas estratégias europeias e nacionais da transição energético-ambiental e da transição digital, que estão subjacentes a tudo, e temos essas apostas em tudo aquilo, seja na intensificação tecnológica, seja na questão da inclusão. Estava a tentar ter água, mas não tenho. Ok. E por isso também podemos dizer que subjacente a esta estratégia estão os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Depois, todos estes eixos estruturais, estamos neste momento a consolidar quais são as medidas específicas para a sua implementação. E, nomeadamente, pois dificilmente veem, penso que conseguem ver tudo, pois certamente que um eixo como a intensificação tecnológica cruza imenso com o digital, com o ambiente, nomeadamente no ecodesign, na economia circular, nos materiais baseados, muito obrigado, nos materiais baseados em
em recursos naturais, uma aposta claríssima na qualificação, seja na formação profissional, seja no aumento dos graduados, dos doutorados nas empresas, nas formações curtas. Portanto, nós, como digo, esta matriz de iniciativas concretas que queremos ter, estamos neste momento a consolidá-la, mas ela está feita para estes vários setores, e eu só vou apontar aqui alguns exemplos do que isso deve ser, porque a intensificação tecnológica, como disse, baseia-se sobretudo em evoluirmos para produtos mais complexos, evoluirmos em muito caso para produto-serviço, porque é hoje aquilo que sobretudo a revolução digital permite, para novos modelos de negócios também, no modo como se vende e como se cria valor, e sobretudo subir nas cadeias de valor e ter cadeias de valor estruturadas. De igual modo, na valorização dos ativos e dos recursos do território, portanto, valorizar aquilo que temos, ao nível natural, ao nível produtivo, aquilo que é físico, aquilo que é simbólico. E eu aqui gostaria, de facto, e porque estamos no interior, de deixar dois desafios ao TAD, uma vez que, certamente, não tenho dúvidas que a TAD estará envolvida na preservação do património natural e geológico, estará envolvida nas práticas sustentáveis na agricultura e na pecuária, estará envolvida na agricultura de precisão, mas, sobretudo, acho que era importante para o Norte, era importante para a TAD, que no Norte houvesse um local de formação, e que fosse um local de formação reconhecido na Europa e reconhecido do mundo como formação em enologia, portanto, um curso onde fôssemos capazes de atrair gente de todo o mundo para vir fazer uma formação nesse domínio. Certamente que o sítio em Portugal para fazer isso será aqui, e gostava que esse fosse um dos projetos do Norte dos próximos tempos. E certamente também uma área nova e um grande desafio, e penso que vai justificar um dos momentos que vamos ter ainda nesta sessão, são também novas especializações, incluindo aquelas nas doenças zoonóticas que a atual crise nos leva certamente a considerar. Mas, portanto, uma aposta muito clara neste domínio, tendo em conta que o desenvolvimento da fileira agroalimentar, que é essencial, sobretudo para o Douro, Trás-os-Montes, também o Alto Tâmega, tem que ser feita de um modo totalmente articulado com a gestão da água, da floresta e dos ecossistemas. Somos a região exportadora e, portanto, queremos melhorar o nosso posicionamento à escala global, valorizando as exportações, portanto, e o reconhecimento do país neste domínio e da região. A tão falada reindustrialização é um momento para isso. Certamente que a reindustrialização é sempre uma palavra muito redutora, porque a atração de nova indústria para Portugal é, de facto, a atração de nova indústria e não de reindustrializar e de trazer a indústria que daqui saiu. A indústria que daqui saiu dificilmente volta. Nós precisamos de atrair a uma nova indústria, que seja uma indústria dos novos tempos, uma indústria da era digital e uma indústria ambientalmente, portanto, muito consolidada e muito lúcida. E isto tem que ser naquilo que fazemos, nos projetos que temos, mas também no investimento estrangeiro que queremos atrair, e que deverá ser estratégico e deverá estar orientado para cadeias de valor, e é sobretudo nas áreas onde nós precisamos de elementos do puzzle para conseguirmos crescer nas cadeias de valor que devemos ter esse investimento estrangeiro. Temos depois o sistema urbano policêntrico, do qual já falei, e onde, pois, certamente as cidades passarão a ter redobrada atenção às questões da energia, da gestão da água, dos resíduos, mas terão também, provavelmente, atenção redobrada, ou terão projetos criando bairros temáticos, sejam bairros temáticos a partir da cultura, da inovação,
de outras áreas, ações integradas nesse domínio, certamente em estruturas cada vez mais digitalizadas e usando o digital e as experiências digitais para auxílio disso, percebendo que muita atenção à questão da equidade e da inclusão, nomeadamente quer em zonas urbanas socialmente críticas, quer garantindo, como disse há pouco, serviços de interesse geral de toda a população. E é por isso que nós temos uma estratégia, um quinto vetor ligado à empregabilidade e à inclusão social, atento sobretudo a grupos de riscos, mas também a territórios de risco. Nós estamos num momento em que de grande mudança, a mudança que é provocada pelo digital, a mudança que é provocada pela transição energética, mudanças que estão a ser amplificadas pela pandemia, mas que portanto, já existiam antes da pandemia e que estão a criar novo tecido económico e a criar novas empresas e novo emprego, mas também estão a destruir muito tecido económico e a destruir muitas empresas e muito emprego. A questão é que mesmo que o balanço fosse equilibrado entre o que é destruído e o que é criado, a verdade é que o emprego que as novas empresas procuram e as competências que as novas empresas procuram são diferentes daquelas que são libertadas pelas empresas que não resistem neste processo. E, por isso, a possibilidade de exclusão e de marginalização de alguns grupos e de alguns territórios é muito grande e, por isso, temos que ter atenção a esses fenómenos e estar preparados para os combater e ter programa para os combater, certamente num contexto em que a idade da população está a aumentar, apesar do que se passa agora com a crise que temos sanitária, mas áreas novas como dos estudos geriátricos certamente pode justificar apostas a nível da formação neste domínio. Dito isto, e para concluir, que já vou longo, pensamos, e porque está mais que reconhecido que o sistema de governação do Portugal 2020 teve falhas e teve desajustes muito grandes face àquilo que a realidade dos territórios permite, nós apostamos num modelo multinível, num modelo de governação multinível, numa grande articulação das entidades regionais, das entidades como a Comissão de Coordenação, as entidades gestoras NUT 2 e as entidades ao nível NUT 3, as entidades intermunicipais, e por isso apostamos num modelo capaz de criar um triângulo virtuoso a este nível e capaz de fazer uma articulação intersetorial. Os próximos tempos, os próximos meses, são certamente tempos de consolidar esta visão e esta estratégia, discuti-la e conseguir que ela seja, de facto, também totalmente assumida pelo nosso Governo e também pela União Europeia, e depois o desenho detalhado do próximo programa 2030 alinhado com esta estratégia. Faremos isto também acompanhando os outros programas temáticos, dos quais não temos participação direta, mas seremos certamente o Norte, as empresas do Norte, as instituições beneficiários, e sempre com uma articulação muito grande com os nossos espaços de fronteira, a Norte e a Este, com Galiza e Castilha e Leão. Temos legitimidade para fazer, para lutar, para reivindicar esta aposta no Norte e esta aposta na capacidade de gestão mais autónoma destes fundos. Eu terminaria citando umas palavras que o Dr. José Silva Peneda disse outro dia, de acordo com estes números e com os números da exportação e com as características superavitárias da nossa economia, pois para Portugal investir no Norte é certamente investir em todo o país e é uma boa forma de fazer um investimento estratégico, porque é aqui que as apostas devem ser feitas, porque é aqui que as coisas dão mais resultado. Muito obrigado a todos e as maiores felicidades para o TAD e um grande abraço ao Reitor António Fontinhas. Muito obrigado. Vamos dar início à assinatura do Memorando Base de Entendimento com vista à criação de um centro académico clínico entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Para proceder à assinatura, chamamos ao palco o reitor da UTAD, Fontainhas Fernandes, e a presidente do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, doutora Rita Castanheira. Não está previsto, pai, não. Exatamente. Muito obrigada. Recentemente, a UTAD passou a integrar 2 laboratórios associados que mostram a evolução da instituição no domínio científico e que representam uma oportunidade para o futuro. Vamos ver. Para encerrar esta cerimónia, vai usar da palavra o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Manuel Leitor. Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer e um privilégio voltar e estar na UTAD. Hoje, certamente, não posso deixar, como já foi feito, de reconhecer o papel do reitor António Fontainhas e o seu papel
não apenas na UTAD, não apenas em Vila Real, mas no ensino superior português. Cumprimento naturalmente todos os estudantes neste dia de aniversário da UTAD, aqueles mais já com mais idade, que já acompanharam muitas destas sessões, e nunca é tarde de reconhecer o papel do Dr. José Silva Peneza e do engenheiro Luís Valente Oliveira. Ao longo de tantos anos e décadas, temos aprendido a construir um país sempre melhor, e melhores universidades e melhores regiões. Também ao Presidente da Câmara, com que tenho tido o privilégio de muitas destas discussões ao longo dos anos perceber os estímulos e os incentivos para a cooperação com as regiões, com as cidades, e perceber hoje este campus como tão bem se insere numa região, e cada vez mais também a sua inserção no desenvolvimento do sistema de saúde, e por isso a cooperação com o hospital, e aqui a equipa do Hospital de Vila Real que aqui está. Mas, como disse, se há algo que me traz hoje aqui é, sobretudo, homenagear o António Fontainhas, presidente do CRUP, o primeiro presidente do grupo reitor da UTAD, e por feliz coincidência temos hoje aqui os dois últimos presidentes do grupo. O António sucedeu ao outro António, e sabemos como foi tão importante estes dois presidentes do grupo para a harmonia que se conseguiu articular no ensino superior nos últimos anos, e não esquecer que esta harmonia tem resultados. Hoje Portugal atingiu, no final de 2020, a meta que se propôs no ano 2000, de ter mais de 40% dos cidadãos residentes em Portugal entre 30 e 34 anos com um grau de ensino superior, uma meta que muitos diziam que era impossível de se atingir, e se o atingimos foi porque conseguimos ter, sobretudo, 2 contratos de legislatura assinados entre todas as instituições de ensino superior e o Governo, no âmbito das quais o papel do António Fontainhas foi perfeitamente determinante, e, portanto, para além da sua função aqui na UTAD, há uma concepção daquilo que é a harmonia entre as instituições, que precisa de pessoas, e temos aqui 2 das pessoas que conseguiram, ao longo dos anos, nos períodos com mais financiamento, com menos financiamento, através de uma crise financeira que todos conhecemos, conseguiram sobrepor valores do ensino superior acima de outros valores. Se hoje temos as metas europeias, e se nos devemos orgulhar pelo passado e reconhecer todos aqueles que o fizeram, isso só nos pode também encher de energia para fazer mais, porque não chega, e não chegou. Foi muito, ultrapassou muitas das metas que pensávamos. Hoje temos também, pela primeira vez, 51% dos jovens com 20 anos a participar no ensino superior, e como o António Cunha aqui tão bem referiu, de facto, o desenvolvimento das nossas regiões são as pessoas. E, por isso, este percurso de, na próxima década, conseguirmos estar ao nível das regiões mais competitivas na Europa, tendo 6 em cada 10 jovens de 20 anos a participar no ensino superior, e pelo menos metade da população entre 30 e 34 anos com um grau superior, sabemos que é um elemento, é uma condição necessária para esta capacidade de criar mais riqueza e, portanto, melhor qualidade de vida. E os passos nos últimos anos, também certamente com o determinismo, mas também com a capacidade do António Fontainhas de reunir consensos, foi aquilo que certamente teve também no reconhecimento pelo painel que avaliou as propostas para laboratório associado, de pelo menos termos mais 2 laboratórios associados aqui na UTAD, e com isso abrirmos pela primeira vez novas centralidades aos principais centros da ciência em Portugal. A nova lista de 40 laboratórios associados, que sabemos é um estatuto complexo, difícil, e que reconhece e também financia, naturalmente, os principais centros de ciência em Portugal, veio a identificar pela primeira vez
grandes atividades e importantes atividades fora de Lisboa, Coimbra e o Porto, sobretudo 2 laboratórios em Vila Real, um laboratório novo em Bragança, 2 em Évora, e com isto criar um ecossistema particularmente importante para o nosso posicionamento europeu. Os laboratórios associados são certamente um prémio, mas mais do que um prémio, é um desafio para desenvolver carreiras científicas e para nos posicionar na Europa. Se é verdade que nos últimos anos também, em forte participação entre o sistema científico e empresarial, conseguimos aumentar a nossa participação na Europa, tendo ultrapassado as metas que todos nos tínhamos tentado impor e atingido cerca de 1,7% do orçamento do programa Horizonte 2020 para Portugal, estamos agora a posicionar para duplicar no próximo programa de financiamento plurianual o financiamento europeu para Portugal, e isso só se consegue com grandes instituições científicas e uma forte cooperação empresarial. E este foi um processo. O Luís Valente Oliveira conhece bem esse processo. Demorou 25 anos a atingirmos o break-even entre a contribuição portuguesa para os programas de investigação e inovação e aquilo que conseguimos atrair. Hoje ultrapassamos essa meta e temos, portanto, a ambição de duplicar a nossa participação nos programas europeus, criando certamente uma Europa com mais Portugal, mas também certamente uma Europa ou um Portugal com mais Europa e uma Europa com muito mais Portugal, incluindo aqui a região do Norte. E isso sabemos que é um desafio que se tem a fazer com a atração de pessoas, com a atração da capacidade institucional e com a densificação do território, com instituições que são diferentes entre si e têm diferentes missões. E por isso é que, naturalmente, a criação de laboratórios associados junto às universidades são importantes para a capacidade científica, mas tem que ser completada com um contexto mais diversificado e, por isso também, a aprovação e o desenvolvimento de 2 laboratórios colaborativos nesta zona, um na área do vinho e outro na área da floresta, são particularmente importantes, sobretudo também quando conseguimos conjugar isso com também a instalação aqui do Instituto Fraunhofer. E, portanto, é esta densidade e, por outro lado, diversificação institucional que pode ajudar, juntamente com um tecido económico próprio e característico desta zona, que pode ajudar este processo gradual, mas sempre contínuo, mas dependente sempre da ambição. O António Cunha referiu, e muito bem, que a Europa classificou Portugal no último ano, em junho de 2020, como um país fortemente inovador, tendo 2 regiões fortemente inovadoras, incluindo o Norte. Esse é um trajeto que demorou alguns anos, algumas quase 2 décadas, e que nos deve levar certamente a reflexões profundas, porque esse trajeto em Portugal foi feito de uma forma, quando olhamos de uma forma retrospectiva, radicalmente distinta daquilo que se passa nos grandes países ou nas regiões mais competitivas europeias, pelo facto de este posicionamento português estar sobretudo associado a uma capacidade das PMEs. Não temos, de facto, nenhuma grande empresa a nível, diria, europeu ou internacional, e quando olhamos para a evolução das nossas empresas, por exemplo, em termos do investimento empresarial em conhecimento, que é um proxy, não é o único, mas é um, que pode se relacionar com todos os outros, nomeadamente com o emprego qualificado, vemos que não foram as grandes empresas que cresceram nos últimos 20 anos. Foi, sobretudo, um crescimento de muitas pequenas empresas, incluindo muitas microempresas, sobretudo associadas à capacidade de formar recursos humanos. E isto, obviamente, é algo que nos deve orgulhar, mas lança desafios enormíssimos, porque temos um setor empresarial associado à criação de riqueza muito diferente daquilo que é o tradicional do desenvolvimento económico baseado em grandes empresas. Temos um tecido muito fragmentado, denso, de pequenas e médias empresas, que por isso precisam de ter muito bem articuladas. E é isso, quanto a mim,
o nosso desafio como sociedade, como país ou como regiões é mobilizar e articular este tecido muito denso de PMEs, cada vez mais PMEs qualificadas, para poder competir a nível internacional. Digo isto porque o plano que o António Cunha apresentou tem que ser percebido no momento único e inédito onde vivemos em Portugal, na Europa e no mundo, que é a preparação de um programa de recuperação e resiliência para os próximos 5 anos, 2021-26, e, sobretudo, que só pode ser conjugado com os outros fundos europeus no quadro de financiamento plurianual 2021-27 e, certamente, com o financiamento nacional. E nunca esquecer que este plano de recuperação e resiliência não pode nem deve substituir nem os fundos nacionais, nem os outros tipos de fundos comunitários, quer de gestão centralizada, quer de gestão descentralizada, e, portanto, tem que ser um adicional. E, por isso, a questão que se põe aqui à UTAD, ou região do Norte, ou qualquer outro contexto institucional ou regional, é como nos posicionamos para este financiamento e, sobretudo, para dar este impulso nestes próximos anos. Em 2026, quando o PRR acabar, a UTAD terá a comemorar os 40 anos da instalação do Instituto Universitário e, no Mid-Term Review do PRR, em 2024, quando comemorar os 50 anos da instalação inicial do Instituto Politécnico aqui em Vila Real, são 2 momentos importantes para nos avaliarmos aquilo que vamos decidir entre agora e os próximos meses. Mas digo isto porque uma das elementos críticos do plano de recuperação e resiliência é, efetivamente, garantir agendas mobilizadoras que possam mobilizar esta capacidade institucional, este conjunto de PMEs que temos, muitas pequenas PMEs, sem haver grandes empresas. Temos em Portugal aquilo que na gíria se chama algumas mid-cap, que têm e devem ser perfeitamente mobilizadas, mas o nosso papel crítico é esta necessidade de articular agendas verdadeiramente mobilizadoras. No âmbito do ensino superior, temos 2 programas, o Impulso Jovem e o Impulso Adulto, vocacionados para a capacitação dos recursos humanos, mas que farem sentido se forem articulados com as agendas mobilizadoras para a industrialização, que têm, obviamente, esta necessidade de articular diferentes atores. E é importante dizê-lo aqui na UTAD, quanto a mim, porque o momento que vivemos, sobretudo num período certo de uma pandemia, de uma crise pandémica, mas cada vez mais também de uma crise social e económica, é perceber que estas estratégias e estes impulsos de recuperação e recuperação económica, quanto a mim, só podem ser feitos num contexto de articular políticas de coesão e políticas de competitividade, que sabemos durante muitos anos na Europa foram separadas, e esta articulação da coesão com a competitividade tem que ser feita num contexto, certamente, de acelerada convergência europeia, e o argumento é que, obviamente, este processo de coesão com competitividade para acelerar a convergência só pode ser feito com o conhecimento. E o conhecimento exige uma malha densa de instituições, certamente que se complementem, dos laboratórios associados aos centros de interface tecnológica, passando pelos laboratórios colaborativos e pelas unidades científicas, mas também uma malha empresarial articulada e mobilizada. Certamente é neste contexto que penso que foi interessante ouvir aqui o plano para o desenvolvimento do Norte, sobretudo porque lidamos hoje, ou temos que lidar hoje, com um contexto crescente de incerteza, e se de facto se conseguimos aprender alguma coisa com esta pandemia, e certamente nos próximos meses e anos muitas reflexões surgirão sobre o que é que aprendemos com a pandemia, é a necessidade de sabermos enfrentar o risco e a incerteza, e não havendo certamente muitas certezas, há algumas, uma delas é certamente a formação das pessoas, a capacitação e a mobilização de atores em torno do conhecimento. É por isso que abordar esta problemática também nos leva a perceber o que é que foi esta pandemia. E não nos podemos esquecer, sobretudo estando aqui e tendo tido o privilégio de discutir isto, quer com o António Fontainhas, quer com o Emídio, sabemos bem que a pandemia começou em animais, passou dos animais
para os homens e que esta chamada doenças zoonóticas ou zoonoses são, no fim de contas, o reflexo de um desequilíbrio entre a atividade humana e os biossistemas naturais onde nos encaixamos, o que tem levado cada vez mais cientistas de várias partes do mundo, e ainda no último relatório do desenvolvimento humano de dezembro de 2020, ter afirmado que estamos efetivamente numa nova fase ou era geológica que deixou de ser dominada pela natureza e que é dominada pelas relações humanas e sociais. E isso exige a perceber como podemos evoluir, sobretudo neste domínio de incerteza. É neste momento que, estando na UTAD e sabendo que recentemente a pintora Graça Moraes foi nomeada doutora honoris causa por aqui, e ainda ontem tive o privilégio de estar com ela, que é importante mostrar a forma como os artistas nos obrigaram, nos têm impulsionado a pensar o que é esta fragilidade humana e a relação entre homens e animais, ainda nas últimas séries da Graça sobre as metamorfoses da humanidade, ela bem mostra esta complexidade de relações, mas também a fragilidade com que temos que saber enfrentar esta relação e, por outro lado, a energia que nos quadros dela, Trás-os-Montes, está sempre presente. Ainda, como disse, nos últimos dias estive no ateliê dela e vi a nova série de quadros cheios de energia e com uns vermelhos fortes, onde interliga as regiões e a natureza de Trás-os-Montes com, por um lado, uma raiva de podermos vingar a pandemia, mas também uma energia que temos de mobilizar para podemos fazer mais e melhor. É neste contexto que pensei desafiar-vos, agora que o António Fontainhas está cheio de energia para pensar em novos desafios, em 4 linhas particularmente críticas. Primeiro, certamente, o alargamento desta capacidade que foi bem demonstrada nestas avaliações, na UTAD, nas ciências veterinárias e, em particular, na genética animal, e uma palavra aqui à Raquel e à sua equipa, para desenvolver uma área das ciências biomédicas, sobretudo centrada e especializada na virologia, que estão relações fortes têm associadas com as zoonoses e, portanto, com o conhecimento que há particularmente especializado aqui em genética animal e que possa também vir a desenvolver aqui capacidades na área da medicina, certamente em termos genéricos da medicina familiar, mas em termos especializados, centrar os estudos da virologia que são escassos em Portugal e na Europa. Devo dizer ainda que quer a FCT abriu um concurso em junho passado para esta área e nos concursos europeus que foram abertos não houve praticamente candidaturas. De facto, foi uma área abandonada, sobretudo na biologia molecular e nos estudos mais tradicionais de medicina, que se especializaram, e bem, em muitas outras áreas, da oncologia à cardiologia, às neurociências, mas, de facto, as ciências da virologia estão particularmente, eu diria, mal cuidadas, quer pelo sistema científico, quer pelo sistema de cuidados de saúde, e por isso temos também aqui uma oportunidade para criar novas especializações, porque certamente é a única forma de prevermos futuras pandemias e as lições que tiramos desta pandemia devem nos servir, sobretudo, para saber reforçar aqueles que têm esta capacidade de especialização. Certamente que a pandemia está, esperemos, a passar, mas se há algo que também sabemos, e se há algo que também há uma certeza, é que não faltou comida e alimentos a ninguém, nem em Portugal, nem noutras regiões. E, de facto, hoje devemos nos orgulhar que temos um sistema e uma cadeia alimentar relativamente forte que soube, nas piores alturas da crise, garantir o fornecimento de alimentos a todos. Em todo o caso, isto não quer dizer, de forma alguma, que tenhamos na Europa, de uma forma geral, uma agricultura sustentável em termos daquilo que são os esforços e evidências do futuro. Pelo contrário,
Todos os relatórios internacionais apontam a agricultura, como sabemos, como um dos setores de maior pegada ecológica e, por isso, se queremos atingir um processo de neutralidade carbónica até 2050, sabemos que na Europa, de uma forma geral, e em Portugal em particular, temos que ter particular atenção à inovação no setor alimentar. Esta é uma questão particularmente complexa na geopolítica internacional da Europa e, sobretudo, das grandes potências agrícolas na Europa e, como sabem, ainda no lançamento do programa Horizonte Europa, trouxemos e convidámos o Prémio Nobel Robert Reich a focar este tema, porque hoje está em discussão um manifesto assinado por 160 prémios Nobres, sobretudo associado à necessidade de a ciência entrar no sistema agrícola europeu e particularmente perceber que enquanto nós temos o sistema agrícola altamente poluente e e com preços de produtos alimentares muito caros, temos milhões de pessoas noutros continentes e no sul do planeta sem alimentação. Isto passa, obviamente, por uma alteração radical na forma de produzir e distribuir alimentos, mas também de garantir a produtividade dos solos, reduzindo naturalmente o uso de fertilizantes e naturalmente o consumo da água. E ontem, no Dia Internacional da Água, ficou bem patente as previsões para 2020. Foi por isso também que, no contexto europeu, Portugal e muitos outros países se bateram que uma das principais missões do Horizonte Europa seja efetivamente associada ao aumento da produtividade dos solos num contexto de desenvolvimento sustentável, reduzindo os fertilizantes, reduzindo o consumo de água e introduzindo uma orientação na genética vegetal que possa, obviamente, garantir uma produção alimentar com mais ciência, mas também com maior sustentabilidade num contexto global. E por isso, mais uma vez aqui, a posição da UTAD face às suas características e à capacidade científica na área alimentar e agroalimentar, quer na área da enologia, quer na área de outras culturas no Vale do Douro, parecem particularmente importantes. Esta é algo particularmente complexo num contexto universitário, quando se fala em especialização do conhecimento, mas a especialização de uma região tem que estar indiscutivelmente ligada à especialização do conhecimento, para além daquilo que é o pensamento mais diria, liberal arts, aquilo que tem que ver uma universidade para poder aceder a todas as áreas do conhecimento, mas depois perceber aonde se deve especializar. Claro, na área entre a especialização e a diversificação, ou a generalização do conhecimento, as áreas do digital e a coisa digital está sempre presente em todas as áreas, assim como também estes desenvolvimentos dos últimos anos que o António Fontainhas liderou para fazer do campus da UTAD um ecocampus, onde os estudantes, os jovens, os adultos que venham aqui possam viver e conviver num ambiente de sustentabilidade. E cada vez mais estes campos universitários, usando a terminologia certa, os campi universitários, são e devem ser espaços de vivência de uma nova experimentação e, naturalmente, ter aqui um campus verde que tenha um reconhecimento internacional nesta área e que quem aqui conviva possa perceber o que é experimentar um padrão de sustentabilidade que leve experiências para depois outras práticas diárias, domiciliárias ou empresariais fora desta ideia. E por isso os desafios à UTAD são certamente lançados, mas o mais importante é que são desafios hoje que não são no vazio, são desafios em cima de uma capacidade validada, demonstrada e particularmente importante nos últimos anos e num contexto de oportunidade no atual quadro de desenvolvimento plurianual que, estou certo, temos um futuro a passar e a evoluir naquilo que é os desafios que Portugal, o Norte e que Vila Real têm pelo futuro. Muito
Tudo isto se faz com pessoas, tudo isto se faz com vocês, que têm feito e construído a UTAD, e por isso, na pessoa do António Fontainhas, um abraço de agradecimento e de reconhecimento a todos. Muito obrigado. As comemorações do 35º aniversário da UTAD terminam pelas 21h30 com um concerto transmitido online a partir do Conservatório de Música de Vila Real, com o pianista Bernardo Soares e do clarinetista Nuno Pinto. Com este concerto, a UTAD presta também homenagem à sua cidade e a toda a região. Estão assim todos convidados a assistir. Damos por encerrada a sessão solene comemorativa do 35º aniversário e convidamos todos os presentes para um passeio no campus e inauguração da Galeria Alumni.